Olá, boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo a mais um dia, mais uma edição do Open Talks CS Edition. Hoje temos aqui o Alessandro Silveira, considero ele como amigo já, é nosso cliente per service aqui na Lopen e ele ele trouxe para nós o tema de churn, né, com um pouquinho aí um toque de satisfação do cliente, que acaba envolvendo, né, toda a experiência do cliente. Então ele trouxe para nós aí esse tema bastante polêmico para tratar aqui com a gente. Ele vai abrir a caixinha preta aqui para a gente e vai compartilhar bastante coisa. Alessandro, enquanto a gente aguarda aí o pessoal terminar de chegar, se apresenta aí um pouquinho, né? Fala um pouco sobre você, sobre a Copas Tour, enfim. Fique à Legal, vontade. Maísa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está conectado com a gente aqui. Primeiro, queria agradecer, Maísa, pelo convite, né? Como você falou, a gente já tem aí um laço de amizade, né? A gente já se conhece há um tempo. Você já esteve lá visitando a gente, já na Copas Tour, a gente já tomou um café quando dava para tomar um café, né? Agora não dá mais, por enquanto. Então, a gente teve esse momento aí de se conhecer pessoalmente, tomar esse café. E eu estou lá na Copa Sul também faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Sou do mercado de viagens corporativas, sempre nesse ramo, e aí já mudou o nome várias vezes, né? Gerente de negócios, gerente de relacionamento, né? E agora a gente está muito com esse tema e tudo que a gente vem trazendo de Customer Success, né? Que é muito mais do que um gerente de relacionamento, e eu vou explicar um pouquinho também sobre isso. Então, eu estou nesse time de CS, né? Da Copas Tour, e também lidero aí alguns projetos de inovação, de tecnologia também, que a gente puxa lá, e um comitê de Customer Experience, né? A gente tem um comitê hoje, faz 1 ano e meio, mais ou menos, um comitê que tem em torno de 26 pessoas, e ele é dividido em 4 squads, então a gente trabalha aí forte na questão da experiência do cliente, mas eu até depois falo um pouquinho, né? Na verdade, a experiência do cliente passa por várias frentes, não é só o cliente, né? A gente tem um colaborador, a gente tem várias outras frentes, então também estou nesse projeto e também cuido da parte do onboarding, né, dos nossos clientes, né? Uma parte do onboarding aí passa por mim, dos grandes clientes, dos clientes high touch e tal, então tem uma parte do onboarding também que eu toco lá na Copas Tour. Então é bacana a gente estar aqui para fazer esse bate-papo, para falar um pouquinho do mercado, também para vocês entenderem, porque a gente fala um pouquinho, viagens corporativas tem a ver com todos os mercados? Tem tudo a ver. Vocês vão ver que o que eu vou conversar aqui, o que a gente vai trocar de ideia, se aplica para qualquer empresa, para qualquer mercado, então um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui. Então, acho que era isso, Maísa. Legal. E você falando ali sobre cultura, né? As pessoas, né? A mudança sempre é de dentro para fora, né, Alessandro? Então, Sempre, esse, sempre. esse trabalho que vocês estão fazendo, desempenhando, é importantíssimo, porque impacta diretamente lá na ponta. É isso aí. A gente, na verdade, é um trabalho que, às vezes as pessoas perguntam, né, como que, depois mostrando ali a apresentação, vocês vão entender, mas como que a Copa Astur está passando por esse momento tão difícil dentro de um mercado tão Uhum. atingido, né? Então, Sim. é isso, você tem que olhar para o passado, né? O que a gente já vinha fazendo há 2, 3 anos, 4 anos atrás, e que fez a gente conseguir passar por isso e como a gente está agora. Então, acho que é isso. Quando você começa a olhar para a cultura, para as pessoas, isso vem de um tempo, não começa agora, e não é algo que acontece do dia para a noite, né? É uma mudança grande dentro da companhia. Mas isso ajudou muito a gente a passar por toda essa turbulência, né, até agora, e seguir daqui para frente aí, sempre otimista, né? Que esse é o segredo. O pessoal, para quem está acompanhando a gente, eu, eu lembrei diretamente do Alessandro no assunto churn, porque a empresa deles, se fosse ver, não resistiria à pandemia, né, Alessandro? É diretamente ligada a viagens e foi um dos nichos mais afetados em todo o mundo, né? Viagens corporativas, viagens pessoais, enfim, e por isso que o Alessandro vai compartilhar aqui com a gente esse tema tão riquíssimo aqui, que eles passaram por um período tão difícil e ao invés de reduzir custos, eles andaram na contramão, né? Então, eu acho que já dá para a gente dar o pontapé inicial aí na apresentação, Alessandro. Ah, Então, legal. vou deixar você com o poder da palavra, tá?
Fechado, Maísa. Eu vou compartilhar então, é mais para, como a Maísa falou, eu vou mostrar uma apresentação mais para a gente poder trocar uma ideia e contextualizar aí um pouco, e depois a gente volta aí para o bate-papo aberto, e se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí que no final a gente bate esse papo, né? Então deixa eu Legal. compartilhar aqui. Queria ver se você já está vendo aí, Eu Maísa, consigo ver. Uhum. já está compartilhado, né? Aham. Já. Então, bom. Então, vou falar, como a Maísa comentou, né? A gente vai falar, para a gente poder falar de tudo que a gente está, desse tema de hoje, satisfação, churning, ou o que a gente vem cuidando aí quanto aos indicadores, a gente não pode deixar de falar das pessoas, né? Para a gente, pessoas é o nosso maior ativo. Então, a Copastura, ela sempre teve, né? E de uns anos para cá, de 5 anos para cá, a gente vem trabalhando muito forte nessa questão humana, né, nesse olhar humano. Então, para a gente hoje, muitas pessoas falam no mercado e vem comentando, né, literaturas, apresentações, falando um pouco sobre do B2B ou do B2C, ou do human to human, ou do human centric, customer centric, mas no final são pessoas, né? E esse olhar é esse olhar que a gente está propondo para todo o nosso mercado e para quem se conecta com a gente, é esse olhar para as pessoas, né? Para a diversidade, para todo esse poder que isso tem, e esse olhar de pessoas ele transborda a empresa, né? Ele passa para todos os stakeholders. Então é o olhar para o fornecedor, é o olhar para o investidor, é o olhar para o cliente, para o colaborador. Então é esse olhar como um todo. Então para a gente pessoas é o nosso maior ativo. E aí, quando a gente fala de cultura, que a gente acabou de falar um pouquinho aqui no começo, a gente usa sempre uma frase do Peter Drucker, né? Cultura como a estratégia no café da manhã. É, é total verdade, porque se você não tem uma cultura forte, uma cultura definida, muito clara dentro da empresa, é muito difícil você fazer as mudanças que são necessárias, né? E a gente passou por isso há uns 3 anos atrás, veio trabalhando muito forte a cultura da empresa, e é uma cultura muito voltada às pessoas, muito voltada ao cuidado com as pessoas, muito voltada a essa questão de tecnologia. Então a gente anda muito ali alinhado entre a humanização e a tecnologia, né? Elas andam lado a lado hoje lá na Copastur, né? Dentro de tudo que a gente faz. Então a cultura realmente, sem a gente investir nessa mudança, na cultura, muito difícil a gente conseguir fazer uma grande mudança dentro da companhia. E aí aqui é só para na verdade trazer um pouco da literatura, né, sobre churn, né, churn rate. Na verdade o pessoal fala muito sobre esse termo churning, churn rate, que é a taxa de rotatividade, né, numa tradução livre, que na verdade, no sentido aqui literário, né, em seu sentido mais amplo, é uma medida de número de indivíduos ou itens saindo de um grupo coletivo durante um período específico. Parece complexo, mas nada mais é do que um cálculo, né, de forma muito simples, muito direta, é um cálculo entre o número de clientes que você tem, né, no final do mês, do semestre, do trimestre, do ano, você que determina, né, qual que é o seu fator de cálculo, e a quantidade de cancelamentos, a gente está falando de sistemas ou de saída de clientes, né, desse mesmo período, e um dividido pelo outro, a gente tem um indicador, né, um percentual, que nesse caso aqui 100 clientes, 5 cancelamentos, dentro de um mês a gente tem um percentual de churn rate de 5%. Então, 5% é o que eu tenho hoje, vamos dizer assim. Então, nada mais é isso, a quantidade de clientes que você tem, a quantidade de clientes que estão indo embora por algum motivo, né? Obviamente que é um pouco mais detalhado esse cálculo, você tem que fazer várias análises, mas de forma bem direta é isso, esse é uma parte do cálculo. Mas ele é um cálculo que sozinho não leva a nada, essa que é a verdade, assim, né? A gente sempre tem dito isso, que como o NPS, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, como a gente trabalha hoje, ele sozinho também, ele é um indicador, né? Então, todos os indicadores são importantes, mas sozinhos eles não dizem muita coisa. Então, existe uma taxa aí que todo mundo comenta também, pergunta, pô, Alessandro, mas qual que é a taxa ideal de uma empresa, né, de churn? Qual que é essa taxa? Então, assim, algumas literaturas também, estudos, dizem que né, empresas, de uma média de empresas americanas, basicamente, dizem que essa média é 7%, né, ou seja, você deveria ter em torno de 7%, mas empresas de alto rendimento, de alta performance, né, com modelos diferenciados, tem aí abaixo de 5%. É mais ou menos um dado de mercado também um número, né? E importa o que você vai fazer com isso. Então, para falar de forma rápida do nosso mercado de viagens corporativas,
eu não poderia deixar de falar para poder dar esse contexto. Então, o nosso mercado aí é um mercado de viagens corporativas, aí a gente está falando só de lazer, está falando de viagens ligadas ao corporativo mesmo, viagens a negócio. Então, a gente está falando aí de mais ou menos um mercado de 11 bilhões, né, que foi em 2019, um mercado que 66% está concentrado aí nas viagens aéreas, e que a gente teve uma queda aí de mais ou menos nesse primeiro trimestre, né, comparando janeiro com a pré-pandemia, que foi abril, teve momentos de queda ficou menos 82, mas naquele mês específico entre janeiro e abril, que foi a pré-pandemia e a entrada efetivamente da pandemia, que foi em abril, nosso mercado teve segmentos que caíram 95%. Ou seja, teve queda de 95% no faturamento. Então, como que a gente lida com isso, né? Como a Maísa falou, como que a gente lida com uma queda de 95% no mês e como a gente se prepara? Não se prepara, essa que é a verdade, a gente tem que se preparar antes, aquilo que a gente comentou. A empresa que já vinha se preparando, já vinha bem, já vinha estruturada, já vinha em crescimento, ela tem muito mais gordura, muito mais chance de passar por uma crise. Se ela já vinha numa situação muito difícil, a crise acabou só aprofundando tudo isso e tornando quase que impossível a permanência no mercado, né? Então, por isso que a gente precisa olhar para o passado para a gente poder entender, né, ou tentar prever, o que é muito difícil, a gente falha muitas vezes, mas sem olhar para o passado a gente não consegue ter um mínimo de ideia do futuro. Então, a gente trabalhou para que no final de 2020, né, a gente tivesse em torno de 40%, 50% do nosso faturamento. Aí aqui é só para mostrar o mercado de aéreo, né, entre Gol, Azul, Latam, Voo e Pass, o quanto caiu. A gente tinha em média 2.600 voos por dia. A gente teve momentos ali em abril de ter 124 voos no dia, e o mercado foi se recuperando e hoje está em torno de 1.700, em torno de 70% aí o mercado retomando, né, do que tinha antes. E na hotelaria a gente teve no primeiro mês 64% dos hotéis fechados, e foi se recuperando aí ao longo do ano passado, mas com uma queda em torno de 54% ainda, a gente chama de home nights, né, nas diárias, de 54%. Então, como que o mercado tão afetado, a gente conseguiu manter os nossos clientes, ter uma taxa de churn menor que 5%, ganhar cliente ao longo da pandemia, continuar ganhando cliente agora, e por que a gente conseguiu fazer? Como a gente conseguiu fazer isso? Foi realmente olhando para o passado, se preparando e fazendo algo diferente naquele momento quando a gente teve a crise instalada, né? Então a gente não parou nem um minuto. A gente, como a Maísa falou, a gente não fez nenhuma demissão, né? Pelo contrário, a gente cresceu ao longo da pandemia, na contramão de qualquer outra empresa do mercado, né, no nosso segmento. E a gente aproveitou o momento para olhar para dentro de casa e ver aquilo que a gente precisava fazer, né, acelerar, já que a gente estava com o time todo, mas com uma demanda mais baixa, como a gente podia fazer para acelerar tudo que porventura estava parado ou botar os projetos para rodar, né? E como a gente também passava a ter esse olhar, né, também humano, não só para os nossos clientes, mas para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores, né, olhar de cuidado, porque realmente a pandemia foi um momento muito difícil, né? Acho que todo mundo já viu webinar, já viu muita gente falando sobre isso, né? Família em casa, filho em casa, como você lida com o tempo, como você lida com a quantidade de trabalho, né? Como você lida com essa saúde mental, como que você faz, como que você lida com tudo isso e se mantém ali vivo, né? Se mantém conectado. Então a gente sempre teve esse olhar otimista para o futuro, entendendo que em algum momento isso ia passar, mas óbvio que a gente foi tratando a pandemia também em fases, né, em momentos. Não dava para prever o que ia acontecer dali a 6 meses, 10 meses, um ano, que a gente está fazendo praticamente um ano, mas dava para a gente ir acompanhando em tempo real isso. Então a gente tem uma linha do tempo aí um pouquinho de tudo que a gente fez, né? Desde o momento que a gente entendeu a pandemia dentro da empresa, do momento que todo mundo foi para casa, como todos vocês, ou como, né, boa parte do pessoal aqui, uma parte voltou, uma parte não vai voltar mais, né? Como os estudos dizem, alguns segmentos voltam 70%, 75%, 50%, ou vai ter home office intercalado, né? 2 dias na empresa, 2 dias fora. Então isso vai acontecer. Com a gente não é diferente.
E aí a gente tentou encaixar alguns momentos de alívio. Então a gente abriu uma frente de vamos meditar, então a gente convidou todos os nossos colaboradores, né, contratou uma especialista, obviamente, e a gente faz isso virtualmente de meditação com o time, uma vez por semana, e a gente chegou a convidar fornecedores, clientes a participarem da meditação, né, que era aquele momento um pouco de tranquilidade numa semana tão difícil. A gente passou a ter meetings semanais com o CEO, então o CEO conseguia fazer uma reunião semanal para 350, 380 colaboradores, algo que a gente até não conseguia fazer antes da pandemia. Então, houve todo um trabalho ao longo desse período, né? A gente seguiu construindo lives, podcasts, a gente desenvolveu o sistema interno de eventos online, plataformas online de eventos, a gente participou de pesquisas das empresas humanizadas, né, porque a gente tem é mantenedor do capitalismo consciente, a gente tem esse olhar para as empresas humanizadas, a gente disparou novidades no nosso aplicativo, no nosso super app, sobre Dutch of Care, de cuidado ao passageiro, a gente lançou links focados no cliente, na experiência dele, né? Então, como o One Click, que é algo que cuida não só da retomada, como apresenta laboratórios do mundo, apresenta mapa do mundo, mostrando como está o Covid em cada região, para ele poder embarcar ou não embarcar, né? A inteligência artificial no Dutch of Care, que era para trazer informações do tipo em tempo real sobre o Covid, se estava numa situação difícil, um alerta de risco para as cidades, informações detalhadas, as lives, né, que a gente fez dos produtos. Então a gente foi trabalhando esse período inteiro e mostrando para o cliente que a gente estava ali o tempo todo, né? Por mais que a gente tivesse clientes que tivesse com uma baixa demanda, a gente tinha, deixa eu mostrar depois, a gente tinha clientes com uma baixa demanda, a gente tinha clientes viajando, né? Porque isso vai muito dos mercados. Então a gente tinha mercado de varejo, um exemplo, né? A gente tem os supermercados, a gente tem farmácia, a gente tem clientes desse nicho que eles precisam continuar viajando, eles estão continuando trabalhando, eles precisam trabalhar na pandemia, né? E como eles trabalham convivendo com a pandemia, né? Situações inusitadas, você está trabalhando e de repente você pega a Covid trabalhando. E aí, como que você lida no hotel? Como você faz isolamento? Você está fora de casa? Né? Como no momento da pandemia, como você traz todo mundo para casa? Né? Teve um momento que a gente teve que trazer 2.000 pessoas de volta para o Brasil, né? De vários lugares do mundo, de uma empresa que, naquele momento de abril, queria trazer todo mundo para casa. Como você traz todo mundo para casa no momento que, né, as empresas estavam cortando os voos, diminuindo os voos? Então, a gente esteve com o cliente desde o momento mais crítico da pandemia. Ao longo da pandemia, a gente sempre se colocou do lado dele. Olha, a gente está com o nosso time completo, a gente está aqui, o que você quer fazer agora? Vamos colocar o projeto que estava parado para rodar, vamos investir aqui, né, no cuidado com as pessoas. Né? E muitos clientes falaram, olha, realmente eu não tenho demanda agora, não vou falar sobre isso agora. E ok, tudo bem, não está bem. E clientes que falaram, olha, não, vamos trabalhar junto assim, eu já quero mexer nisso, eu quero fazer aquilo, eu quero mudar, eu quero aproveitar o momento que eu estou calmo para fazer isso e aquilo. E a gente foi trabalhando com o cliente, sempre junto com ele. Né? E a gente continua junto com ele, desde o primeiro minuto até agora a gente está junto com ele e colocando o time inteiro à disposição dele e colocando ferramentas para ajudá-lo também. Há clientes que precisavam viajar e tinham que viajar, e clientes que precisavam reconstruir sua política de viagem, sua estrutura de viagem, a gente estava ali. Então, isso faz a diferença, né? Estar com o cliente, apoiá-lo, a gente tem uma pegada muito forte de desenvolvimento, então a gente tem time de desenvolvimento, a gente co-criou com o cliente deu ideia, falou, olha, eu queria um sistema que fosse assim, porque esse detalhe me ajuda muito e vai ajudar na minha produtividade e tal, vamos desenvolver com você, por que não? E a gente desenvolveu com o cliente. Então isso é muito importante. E aí quando a gente fala de dicas, né, o pessoal pergunta, olha, Sandro, você tem alguma dica? Opa, eu deixei aqui de compartilhar, né? Eu troquei de tela, eu acho. Peraí, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui. E aí o pessoal pergunta das dicas. E qual dica você dá para evitar o churn, né? O que você dá de dica? Então, eu acho que a primeira dica que a gente tem usado muito durante todo esse período da pandemia, no mercado tão difícil, é investir na cultura humanizada. Então, isso é algo que a gente tem investido pesado nessa cultura humanizada, esse olhar genuíno para as pessoas, para todos os stakeholders, né? Então, a gente tem conversa com fornecedores, com investidor, com a sociedade, com todo mundo. Então, a gente tem feito isso sim. Estruturar o seu onboarding, eu acho que
não dá para a gente falar, como eu falei que o indicador sozinho, ele não é o resultado. Então não dá só para olhar para o churn e falar, o churn eu tenho, quanto você tem? Eu tenho 10%. Tá bom, mas qual que é o indicador que eu queria ter? Zero, né? Seria um mundo ideal, eu não queria perder nenhum cliente nunca. E como a gente faz isso? Como a gente constrói isso? Isso começa da venda. Do minuto que a gente iniciou a venda, em tudo que a gente pactuou com o cliente lá, o que a gente se comprometeu para entregar, depois dali passa para o onboarding. Então, um onboarding bem estruturado, um onboarding bem construído faz a diferença, né? Porque ajuda muito a vida do time de CS, porque a vida do time de CS fica muito mais leve, muito mais tranquila quando a gente tem um onboarding muito bem feito, muito bem estruturado, entregue exatamente aquilo que o cliente entendeu que tinha que ser entregue, né? Para que o CS possa depois acompanhar essa vida, né? Preparar o seu time de Customer Success. Então, prepare seu time, entenda quais são os seus principais indicadores, né? Cada cliente, cada empresa tem os seus indicadores, tem a sua estrutura, né? Então, você precisa entender quais são esses indicadores que dizem ou que te trazem uma informação, um dado, se esse cliente está bem ou não está bem, ou se ele está com alguma situação, ou se ele precisa de uma atenção. Isso ao longo da vida do cliente. Então, venda, onboarding, vida do cliente. E aí estimule um ambiente de inovação, criatividade com autonomia, isso é fundamental, e a nossa empresa tem muito isso. Quando a gente fala de inovação e criatividade, a gente está falando junto com o cliente, a gente está falando em co-criar com ele, mas a gente está falando de também ações internas que estimulam essa melhoria da convivência dos colaboradores, porque não tem uma entrega de experiência se eu não tiver uma entrega de experiência para o meu colaborador. Se a jornada do meu colaborador não for boa, eu não tenho entrega de experiência para o cliente. Né? Eu acho que isso é repetitivo, né? A gente falar sobre isso, mas é a pura verdade. Né? Então, e esse ambiente de inovação e de criatividade, ele precisa estar em toda a empresa. Então a gente fala muito isso lá. Você tem um comitê de CX, você tem os squads, você tem uma estrutura, legal. Você tem áreas que trabalham, né, e que já tem isso dentro da sua estrutura rodando. Mas você tem que deixar um ambiente aberto para que e no ambiente da nossa empresa hoje, qualquer pessoa pode ter uma ideia, pode pensar, pode desenvolver, pode ter um contato com o CEO, com o diretor, né? A gente tem uma empresa muito horizontal, né? Então, assim, os contatos acontecem a todo momento. Então, e a gente tem essa autonomia que parte do CEO, que parte da diretoria, que se a gente tem um problema com o cliente, isso é muito importante também, pessoal, na vida. A gente aqui tem isso todo dia, porque a gente trabalha com viagens. Então, a gente tem problema todo dia com um hotel que, porventura, teve alguma situação, com um transfer que, porventura, não deu certo, com uma companhia aérea que atrasou o voo, e a gente está passando por isso o tempo todo, a malha está difícil, então a gente passa por mudanças o tempo inteiro, né? Um país abrindo, um país fechando, agora precisa de PCR, agora não precisa de PCR, agora tem que ter vacina, agora não tem que ter vacina, agora é passaporte biológico, agora não é passaporte biológico, está mudando todo o dia, a todo momento. Então, se a gente não tem um ambiente criativo e aberto, que tem autonomia para resolver, às vezes, a situação de um cliente, né? Se o cliente está na linha com você, ele é um consultor nosso, está na linha, ele está com um problema, ele está lá no aeroporto, ou ele está numa situação com o nosso plantão, e eu não tenho autonomia para decidir algo, né, naquele momento, e eu tenho que passar para alguém, isso é muito ruim para a experiência. Então, a autonomia ajuda muito, e o nosso CEO sempre diz, se você tem uma situação, e se o seu feeling precisa pagar algo, precisa resolver algo, você pode fazer isso que no outro dia o dinheiro está na sua conta. Porque a gente preza pelas pessoas, a gente preza pelo cliente. Então a gente tem esse olhar de cuidado com as pessoas. Né? Se ela está numa situação difícil e eu preciso comprar um ticket, eu preciso fazer alguma coisa, a gente vai fazer e a gente vai resolver depois. Então, isso é muito importante. E, claro, ter os dados, os indicadores claros e os gatilhos de um processo transparente. Né? Não dá para trabalhar sem um indicador, sem informação, é muito difícil. Então, experiência do colaborador, como eu já falei, né, não tem experiência do cliente sem experiência do colaborador. Então, a gente fez muita coisa ao longo desse caminho aí. A gente, esse ano, entrou no ranking, né, das 150 empresas melhores para se trabalhar no GPTW. A gente investe no capitalismo consciente. A gente tem essa pegada de empresas humanizadas. E isso passa pelo colaborador, né? Tudo que a gente possa fazer por ele, para que ele esteja bem, feliz, tranquilo, confortável, seguro, para entregar a melhor experiência possível. A gente entrega ainda o 100% que a gente poderia? Não, a gente sempre está evoluindo. Esse é um processo em evolução contínua.
né? Por isso o comitê trabalha né, em tempo real, e às vezes as pessoas falam, a experiência do cliente, não tem glamour nisso, pessoal, tem muito trabalho. A experiência do cliente é muito, muito trabalho, né? Trabalho interno, trabalho com cliente, trabalho com fornecedor, né? Trabalho de convencimento, trabalho de evangelização, é muito trabalho. Então, mas é muito bom também quando a gente consegue colher os resultados, que está ligado à experiência do cliente, como eu falei. E aí eu falo de mais um indicador, né? E aí a gente está falando de novo, só para conectar aqui. Eu estou falando do que? De churning. Mas não estou falando só desse indicador. Eu estou falando de tudo que a gente precisa fazer para ajudar nesse indicador e para que ele seja, né, sempre o menor possível. O NPS é uma ferramenta, tem um poder muito grande, mas também ela sozinha não constrói, né? Ela precisa estar estruturada. Então a gente também já trabalha muito tempo com o NPS, ele é setorial, a gente tem uma forma de medir aí não só o NPS em si, os indicadores, mas a gente também consegue medir o sentimento na pesquisa, a gente tem algumas coisas aí que a gente faz diferente um pouco para poder trabalhar com esse time e a gente dividir isso em dois momentos, que é dar a resposta de forma efetiva, clara para o cliente, mas fazer o trabalho também dentro de casa para que isso não aconteça. Porque a gente aqui não está, a gente aqui, de forma muito sincera para vocês aqui, a gente tem preocupação em falhar? Tem, mas a gente não tem medo de falhar. A gente precisa, se a gente falhar, a gente só tem que falhar rápido, aprender com o erro e continuar. Então esse é o caminho também da evolução, né? Não tem criatividade, não tem ação, se a gente também não fracassa. A gente fracassa, mas a gente levanta a cabeça, a gente aprende e segue, né? Eu acho que esse é um caminho importante. E na estratégia de Customer Success, a gente não consegue fazer nada sozinho sem apoio, né? Sem tecnologia. Lembra que eu falei para vocês no começo sobre humanização e tecnologia? A gente precisa atrelar isso, humanização e tecnologia. E aí a gente tem alguns parceiros, né? Que ajudam a gente nesse trabalho inteiro, né? Obviamente que a Lopen é um deles, né? Com todo o pacote aí, com toda a estrutura Freshworks, né? Com tudo que a gente usa conectado. Então, nossa ideia é sempre conectar todas as ferramentas, todas as estruturas, e a gente usa aqui a Sense conectada também a Lopen, a tudo que a gente tem de produto, e a gente consegue ter uma visão, e cada um constrói o seu, pessoal, os seus indicadores, e a gente consegue ter um score para entender qual é a situação atual da empresa em relação aos nossos clientes, com base nesses dados, né? Vocês são data-driven? Não, a gente tem data-driven que é parte do nosso conjunto. Aquilo que eu falei, são várias frentes ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem o dado para quê? Para olhar o cenário, para entender se o cliente está bem, se está com uma situação difícil, se aconteceu alguma coisa. E esse cenário e esses indicadores são indicadores nossos, a gente construiu essa estrutura, mas cada um constrói a sua. O importante é ter esse olhar D-1 em tempo real. E o CS, né, o time de CS tem isso aqui D-1 e consegue olhar para o NPS, para um título em atraso, um conjunto de atividades que a gente tem construído, um SLA, uma projeção de venda, a gente consegue olhar para tudo isso e dizer, olha, nesse momento esse cliente aqui talvez não está tão bem, dá uma atenção aqui. Isso é visível para os heads, isso é visível para a diretoria, isso gera dashboard, isso gera informação, né? E não adianta ter informação se a gente não faz nada com ela. Então a gente usa muito dessa informação e trabalha para melhorar e trabalha as áreas também, né? E aí, dentro disso, a gente tem o quê? O histórico, o que é tão importante, né? A vida do cliente, né? E aí a gente consegue gravar tudo isso dentro dessa ferramenta, ter esse histórico de todas as ações, ligações, e-mails, reuniões, tarefas, problemas, situações resolvidas. A gente tem até uma carinha no final, vocês podem ver nos filtros ali de CX, então ações de CX, ações de atendimento, né? Tudo que a gente está fazendo com o cliente está aqui. Então, se essa questão de ter a tecnologia ajuda o quê? A uma mudança de estratégia ser muito rápida. Então, se a gente definir amanhã que a gente vai mudar a nossa estratégia e que a gente vai mudar um indicador ou que a gente vai mudar uma forma de atuar, a gente mexe na ferramenta e do dia para o outro está cascateado para todo o time, seja no Rio, seja em São Paulo, para todo o time que cuida dos clientes. No outro dia isso está lá, está disponível, está para ele já sabe que vai ter que tocar, que vai ter que fazer alguma coisa diferente, né? Então isso ajuda muito, né? O dado e a informação ajudam muito. E a gente tem muita mudança também, não sei se nos mercados de vocês, mas o nosso mercado passa por muita mudança de dono, né? Como a gente fala de dono, a gente tem o time de compras, a gente tem o time de gestão, né, dos nossos clientes.
E a gente passa por esse turnover, né, por essa mudança. Então, às vezes muda um gestor, entra outro, muda um diretor, entra outro, mas a gente consegue mostrar para ele, olha, tudo que a gente fez ao longo da sua vida. Porque no final, o que a gente está dizendo aqui é que para garantir um indicador baixo, né, de churning, você tem que olhar o quê? Para retenção, que é o indicador contrário, né? Então, qual que é o seu percentual de retenção? Mas para que isso aconteça, você tem que olhar lá no começo, na venda, fazer toda essa linha do tempo muito bem estruturada da vida do cliente, da jornada dele, né, dentro da empresa, para garantir uma renovação de contrato mais suave, né, para garantir a vida do CS mais tranquila, para garantir que a gente consiga alcançar os indicadores necessários, né, recorrência, como a gente falou, de receita. Então, tudo isso passa por vários processos, não é um só. Né? Então, isso eu acho que é importante. Bom, só para terminar aqui um pouquinho do que a gente tem lido aí ultimamente, né, que fala sobre transformação digital. Eu acho que esse primeiro livro do André é muito legal, porque ele fala que transformação digital não é algo de sistema, e sim de pessoas, e que está totalmente conectado com o que a gente está fazendo. Né? O estilo startup, eu acho que é uma pegada muito que as empresas, mesmo tradicionais, isso que eu queria comentar aqui, a gente é uma empresa de 47 anos no mercado, né? que é altamente tradicional, mas que teve, né, através da diretoria, do CEO, esse mindset, né, de mudar, de olhar de um jeito diferente, de ser disruptivo. E aí a gente fala nesse livro que você não tem que aprender a trabalhar com uma startup, e sim como uma startup. Então tem algumas coisas que se encaixam, obviamente cada negócio tem o seu, né? O Customer Experience, obviamente, né, que é algo que tem colaborado muito aí dentro da estrutura. Gestão ágil, né, eu acho que toda empresa que pode implementar uma gestão ágil é fundamental. Em momentos de crise isso ajuda ainda mais a gente acelerar tudo que a gente tem que fazer. E, obviamente, o olhar humano, né? E a gente está falando de empresas humanizadas ou do capitalismo consciente. Esse olhar humano é fundamental se a gente quer ter uma empresa com resultado, e eu não estou falando de resultado a curto prazo e talvez em médio prazo, mas com certeza em longo prazo. Né? E aí, para fechar, eu comento isso aqui dessa frase que eu gosto bastante também, que é do livro, né, de empresas humanizadas. Deixa eu só tirar essa parte aqui da frente, que é muito falando sobre o comportamento afetivo de uma empresa, né, em relação aos stakeholders. Eu não consigo só ler o final aqui, dos diferenciais competitivos, é um dos diferenciais competitivos, né, mais decisivos já praticados na organização capitalista. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, esse comportamento afetivo da empresa, que muitas vezes as pessoas já falam, mas espera aí, comportamento afetivo, amor, você está falando de amor no negócio, são as relações. Quanto mais a gente consegue ter essa visão humana, essa visão afetiva, ela tem um poder gigante nos negócios, né? De proximidade, de relação, e óbvio que tudo isso tem que estar atrelado com profissionalismo, com entrega, com tecnologia. Por isso, eu falo, como eu falei no começo, a gente tem que ter esse olhar humano ligado à tecnologia e a tudo que a gente, e a todos os stakeholders. Então, um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parei de compartilhar aqui, Maísa. Legal. E era isso, assim, porque é difícil a gente falar sobre como a gente chega num bom resultado de churn, ou quando a gente tem uma satisfação do cliente boa, se a gente não conta tudo como a gente chega aí, né? Qual é a, não um segredo, mas como a gente monta isso para que a gente possa entregar melhor. E eu tenho certeza que isso, por tudo que a gente tem vivido e conversado com as empresas, com os nossos clientes, isso vale para qualquer negócio, né? Não importa se é viagens corporativas, se é uma agência de viagem, se é uma multinacional, se é qualquer empresa pode aplicar isso e eu garanto que vai funcionar. Com certeza. Alessandro, só uma observação, você falou que tinha Claro. parado de apresentar, mas ainda está, eu vejo sua tela ainda. Peraí, deixa eu dar um stop aqui, peraí. Aí, show. Agora Parei sim. agora? Ah, Aham. legal. Eu fui anotando umas coisinhas aqui conforme você foi falando, tá? Eu já tenho algumas perguntas. Mas Pode antes falar. eu vou ver se o pessoal já não tem algumas perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a apresentação do Alessandro, sobre churn, alguma coisa nesse sentido, coloca aqui no chatzinho para a gente dar para a gente ajudar vocês com a dúvida.
Bom, enquanto a gente aguarda o pessoal, eu vou Uhum. fazer aqui, primeiro, a pergunta assim que tá borbulhando na minha cabeça é por que que a Copastur resolveu andar na contramão da pandemia? Onde todo mundo estava mandando o funcionário embora para reduzir custos, por que que a Copastur se posicionou diferente? Eu acho que um ponto aqui mais importante disso, claro que isso partiu do CEO, né, da diretoria, dos sócios, né, da empresa, mas é isso, a gente teve esse olhar, essa preparação e esse olhar há 3, 4 anos atrás, né? E quando a pandemia chegou e a gente vinha numa crescente muito forte, né? Num crescimento muito forte, e a gente teve esse primeiro mês, que foi o primeiro baque, assim, né? Que a gente teve uma queda de receita absurda. Eu acho que o olhar foi muito de que, assim, a gente tem certeza que a gente pode continuar fazendo o trabalho, continuar seguindo a estrutura, porque a gente está bem, a gente tem caixa, a gente tem estrutura, a gente consegue segurar. Obviamente que não dava para entender naquele momento se aquilo ia durar um mês, 3 meses, se aquilo ia durar 10 meses. Naquele momento, né, a gente não sabia, mas a gente entendia que a gente precisava continuar. A gente vinha muito forte já com essa pegada da humanização, então a gente não poderia abrir mão dos nossos colaboradores, é o nosso maior bem. Então a gente tinha que continuar investindo neles, né? Tinha que continuar acreditando, né, na gente, né? Porque eu faço parte desse time. Então a gente tinha que acreditar nisso. E a gente continuou fazendo isso, não só acreditando e mantendo as pessoas, como acelerando todos esses projetos que a gente entendeu que fariam diferença na vida do cliente. Tá junto com ele, a gente entendeu que estar junto com ele era importante, né? Como eu falei, alguns clientes talvez com pouca demanda, outros com mais demanda, mas a gente está com ele, está do lado dele, né? O tempo todo. Então a gente entendeu que isso faria diferença, né? No futuro. E a gente tinha uma estratégia muito clara que era estar preparado para absorver novos clientes. Porque também a gente tem que entender que todo esse trabalho passa por manter os clientes que a gente tem e ganhar novos clientes, né? E isso vamos dizer assim, se concretizou no final do ano passado para começo desse ano, que a gente vem ganhando cliente de uma forma assim que a gente não imaginava, né? Por quê? Porque é isso, a gente estava preparado para receber esses clientes, a gente está preparado para receber esses clientes. Então, era a estratégia da empresa, né? Manter os nossos clientes, manter os nossos colaboradores bem, estar junto com o cliente o tempo todo e começar a se preparar com tecnologia, com tudo que a gente tinha para receber os novos clientes. E aí a composição entre os clientes que a gente tem na casa com um volume reduzido e os novos clientes comprando esse mesmo volume reduzido, a gente fecha a conta. Era uma ideia meio não, total na contramão do mercado, né? E a Uhum. gente tem visto dos últimos 2, 3 meses que essa estratégia foi vencedora. Assim, a gente está muito Sim. feliz com essa estratégia e a gente tem recebido cliente que normalmente tinha um onboarding de 45, 60 dias e que a gente tem que começar a atender amanhã, porque uma outra empresa, sei lá, nosso mercado realmente, infelizmente, tem situações aí, né, de clientes de empresas que estão saindo do mercado ou estão deixando seus clientes na mão, e a gente está aqui preparado para suportar e para receber esses clientes da melhor maneira. Então, acho que foi uma estratégia vencedora, sim. Sim, que legal. E eu tenho mais uma dúvida, mas antes eu vou fazer a pergunta que a Letícia fez para a gente aqui. Tá bom? Letícia Fontana, em uma plataforma de receita recorrente que não tem contrato, se eu dou 10 dias para degustação da plataforma e tenho evasão, na sua opinião, eu considero como churn? Se eu dou 10 dias, né? E De aí de trial? degustação, entendi, de degustação e ele, vamos dizer assim, não concretiza, né? Vamos dizer, Não ele não continua na converteu. plataforma, não converteu. Nesse caso, eu não sei se eu consideraria como churn. Tem esse entendimento que você precisa fazer, né, com o teu time na empresa, porque nesse momento que você está fazendo a degustação, você está num momento, eu entendo ainda num momento de venda do produto, né? Você não está num momento onde o cliente, apesar de que, claro, não é um contrato, né? Então é isso que tem que ter esse entendimento de como que você vai lidar com isso. Apesar de não ser um contrato, ele está na degustação, ele não efetivamente ele contratou o teu serviço, né? O que você precisa entender
se você vai tratar isso como churn ou não, qual é o volume que você tem desse tipo de saída. Então, de 100% dos clientes que eu faço degustação, eu tenho 10% então que não voltam. E aí você consegue medir para entender por que ele não fica, por que ele não se sustenta na plataforma? Né? Você tem uma pesquisa, você tem um disparo, o que às vezes é difícil, né? Porque quando a pessoa ela entra numa plataforma, ela fica 10 dias de degustação e ela sai, se a plataforma não tem algo muito claro para tentar capturar esse sentimento dela, o porquê que ela não ficou, fica difícil você entender, né? O porquê que ela saiu. Então, acho que esse entendimento, primeiro você precisa saber se você tem como entender esse sentimento, o porquê da saída, e aí sim você pode tentar trazer isso como um indicador de churn mesmo, de saída, né, dos clientes. Mas primeiro eu entenderia isso, assim, antes de dizer que ele é um churn, eu entenderia se o porquê. O porquê que esses clientes estão saindo, esses 10% não ficam na plataforma. Eu primeiro tentaria entender isso, e se eu tenho uma forma confiável e efetiva de entender isso. E aí sim, a partir do momento que eu entendo se é custo, se é usabilidade, se é dificuldade de acesso, o que aconteceu ali, para daí eu definir, então, tá bom, então isso aqui para mim é churn. Né? Então, acho que precisa ter esse entendimento mesmo. Aí vai muito do negócio, né? Mas eu faria esse primeiro entendimento aí. Legal, legal. Ela tá agradecendo aqui, ó. Show, muito obrigada. Valeu. Obrigada pela pergunta, Letícia. Pessoal, Valeu pela pergunta. podem ir interagindo aí. Enquanto for surgindo as perguntas de vocês, eu vou abordando aqui junto com o Alessandro. Mas enquanto isso, eu vou fazer algumas que ficou aqui do meu lado. Alessandro, você falou ali sobre a estruturação, né? Bem, sobre a boa estruturação de um time de onboarding. Você considera que ter um time estruturado de onboarding pode impactar no seu churn? Você acha que o churn está ligado ao onboard de alguma forma? Sim, eu acredito muito nessa correlação, assim, porque o que acontece, né? E vai para cada negócio que a gente estava, de novo, né, falando aqui. Pode ser de recorrência, né? Alguém que acessou a plataforma que você acessa que não é um contrato, ou com um contrato, mas dependendo desse formato, o onboarding ele faz total diferença quando você constrói essa relação da venda junto com o cliente no onboarding e entrega exatamente ou mais do que foi contratado, né? Que a O gente over fala delivery? a gente fala muito também que a experiência pode acontecer até no onboarding, né? A experiência do cliente ela acontece em qualquer momento. Então pode ter um Sim. momento wall dentro do onboarding, né? E se a gente consegue fazer isso bem feito, bem estruturado, a gente garante o quê? Uma vida melhor do cliente, porque ele vai ter menos oscilação, porque ele entendeu o produto, se for um produto, ele entendeu o negócio, se for um negócio, ele entendeu como funciona, e a chance dele, da expectativa dele ser concretizada é maior. Né? Ou mesmo se atingir a expectativa mesmo na situação do tipo, eu achei que eu ia ter acesso a um aplicativo que me dava tal coisa. Não, no onboarding deixou claro que o acesso dele era assim, assim, assim. Pô, todo mundo ficou claro para todo mundo que, legal, então eu não tenho por que reclamar porque eu sei que era até ali. Então, tem vários pontos dentro do onboard que garantem isso, tendo essa vida melhor, que eu brinquei lá da vida do CS, né? Se o CS tem uma vida melhor, ou seja, ele recebe um cliente de um onboarding muito bem estruturado, muito bem implementado, né, dentro de um prazo, com tudo que foi acordado, a vida dele vai ser mais tranquila, porque ele precisa o quê? Manter isso e fazer isso crescer. Né? E aí a gente está falando que em alguns momentos você vai ter upsell, cross-sell, tem outras coisas no meio do caminho, mas a sua vida dele vai ser melhor e no final a chance desse cliente ir embora é bem menor, porque você fez com que ele entrasse bem. E aí tem um ponto interessante aqui que eu queria comentar. A gente às vezes já teve, e a gente falha, aquilo que a gente falou, a gente não é perfeito, pessoal, a gente falha, a gente erra, e a gente tem que aprender com isso. E a gente teve uma situação de um onboarding onde a gente errou em 2 pontos no onboarding, e aí o cliente entrou e ele teve uma visão negativa, né, nossa, não da empresa como um todo, mas daqueles serviços específicos ali atrelados. E aquilo fica na memória da pessoa para sempre.
algo impressionante, assim. A gente, depois de um ano, a gente foi falar com, era uma solicitante de viagem, né? A gente foi falar com ela depois de um ano. Olha, a gente, né, melhorou isso, melhorou aquilo, hoje a gente tem uma experiência bacana pra caramba, tal. E ela falou, não, melhorou, tal, tal, tal. Mas eu lembro lá atrás que aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, quer dizer, isso fica gravado na memória das pessoas, né? Então, e aí tem uma frase aí da Maya Angelou que ela fala isso que eu acho muito legal, que é você pode esquecer o que as pessoas disseram, né, ou o que elas fizeram, mas ela não vai esquecer aquilo que você as fez sentir, porque é o sentimento. Ela sentiu aquilo e aquilo ficou Exatamente. com ela e ela vai levar aquilo para sempre. Até o último minuto ela vai falar daquela situação. Então, se você consegue ter esse onboarding bem feito e gera uma experiência boa desde o começo, a tendência é que você renove esse contrato de forma muito mais suave. Né? Pode ter alguma situação no meio do caminho, por isso que é um conjunto. É a venda, é o onboarding, é o time de Customer Success, né? E é o final lá, quando você está renovando o contrato e tudo mais. Mas é isso que, se você faz isso bem, a taxa deve cair muito. Acho que é isso. Legal. E realmente o que você tem que fazer o teu cliente sentir a experiência, porque é o sentir que vai ficar gravado nele, Total. né? Se você der tempo para ele, e se depois desse sentimento você não mudar nada, não fazer nada para melhorar a experiência, ele troca o serviço tranquilamente, porque é o E de sentimento que vai forma ficar. E é um ponto importante, e até queria comentar sobre isso também, mas de forma bem rápida. A gente tem um podcast, né? Que é o Saída de Emergência. Vou fazer aqui um Olha aí, ó, spoiler aqui. saída de emergência. Saída de Jean, Emergência. joga aqui no chat o nome do podcast dele, por gentileza. Aí. O Saída de Emergência. O que é o Saída de Emergência, para vocês entenderem, né? Ele não é um podcast voltado ao mercado de viagens corporativas. Pelo contrário, ele é um podcast voltado ao desenvolvimento pessoal. Então, a gente fala de vários temas, né? Vozes negras importam, a gente fala de inteligência emocional, a gente traz pessoas influentes para falar de cada tema. Então, é um podcast bem bacana. Saúde mental, a gente fala de vários temas, né, interessantes lá. E aí, no primeiro desse ano, de 2021, a gente trouxe o Arthur Igreja. Não sei se todos conhecem, né, o Arthur Igreja, mas ele é um dos maiores influenciadores aí nessa questão de inovação aí no país hoje. E ele fala um pouco sobre isso. Assim, antigamente a gente tinha duas marcas de TV. E aí você tinha uma ou outra. E é isso. E acabou. Mas hoje você tem um consumidor né, que está aí com celular, com internet, com milhões de marcas de TV, ele pode comprar no físico, no digital, né? Então o físico e o digital andam ali, e ele pode ir numa loja, não ser bem atendido e comprar pela internet, e aquela loja nunca fica sabendo que ele, porventura, não comprou lá. Então eu acho que isso também, o nosso mundo mudou, né? A forma com que a gente olha para ele mudou. Então isso eu acho que é importante, assim, a gente pensar sobre isso também quando a gente está falando de sentir e de experiência, né? Total, total. Você também comentou sobre que durante o onboard o cliente pode ter um momento wall ali. Eu já acho que é ali que tem que acontecer o primeiro wall, entende? Porque é ali que ele vai ver o primeiro valor da ferramenta e ele vai falar, opa, estou no lugar certo, é aqui que eu deveria estar. E já, enfim, fidelizar a partir daquele primeiro momento, sabe? Então, só um complemento ali, porque realmente eu Sim, concordo com não, você que total. tem que ter o momento wow ali nessa primeira etapa da jornada. E quando você está falando de ferramenta, é algo aí, porque a gente tem um contrato com inúmeras consultorias, ferramentas, tudo embutido num contrato só. Mas quando a gente está falando de ferramenta especificamente, é, como você leva o onboarding para que ele entenda a ferramenta, e se nesse momento que você está entendendo, e aí vamos falar aqui da Lopen, quando você está lá, quando a gente teve a nossa conversa, e falou, pô, estou precisando aqui, Maísa, né, da ferramenta de algo que atenda ao meu cenário. E aí é personalizado mesmo, é co-criar comigo, eu preciso disso. E aí você entender e falar, não, pô, eu entendi isso aqui, Ale, eu acho que isso aqui realmente dá para desenvolver, a gente vai conseguir fazer isso e tal. Isso faz uma diferença absurda, né, nessa vida, nessa parceria seguinte, porque você entendeu uma necessidade que era minha, apesar de ser uma ferramenta que, né, ela está bem estruturada e tem seu padrão, mas você entendeu que aquilo era importante. E aí a gente construiu junto aquilo e a chance dessa parceria continuar é muito grande,
Então tem um pouco disso também, né? Quando você fala do onboarding, né? Tem esse olhar que a gente tem que dar para o onboarding também, né? Se realmente faz sentido o que foi vendido, porque realmente a gente está implementando. Porque também tem esse desencaixe às vezes, né? Às vezes eu vendi de um jeito, alguém entendeu de uma maneira, mas na hora que a gente vai implementar não é bem assim. E a gente tem que estar preparado para fazer isso acontecer, né? Aham. Legal. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui também, lá do começo da apresentação, quando você mostra aquela timeline lá, e um dos pontos que me chamou a atenção é sobre a pesquisa de empresas humanizadas. Como é que vocês fizeram para fazer essa pesquisa? Como é que ela funciona? Assim, só um briefing. Eu sei que não tem muito a ver com o tema churn, mas é só Uhum. porque eu fiquei curiosa nesse aspecto. Na verdade, a pesquisa de empresas humanizadas, né, a empresa humanizadas, né, o instituto em si, né, a empresa que está por trás disso, né, ela tem uma conexão, veio de uma conexão muito direta do capitalismo consciente, né. Então tem toda uma história sobre o capitalismo consciente essa empresa humanizadas, ela faz um trabalho há muito tempo de análise das empresas, né, olhando para vários indicadores do mundo, de qual nível de humanização, né, de que a sua empresa tem, e isso vai desde da parte interna, das lideranças, dos colaboradores, mas essa pesquisa também ela atinge clientes e ela atinge a sociedade também. A pesquisa ela faz em 3 frentes, né? Sociedade, clientes, fornecedores e colaboradores. A pesquisa acontece em todos esses. E aí é um indicador entre todas essas que diz se você tem um indicador de empresa humanizada. E qual que é o seu ponto forte ou fraco nessa questão da humanização e como você pode melhorar e se essa visão de humanizada e de que você está buscando, ela está muito bem dentro de casa, ela não está tão bem no cliente, se ela está bem no cliente, mas não está bem no fornecedor, ou se ela está bem no fornecedor, mas para a sociedade ninguém enxerga você assim. Então é um conjunto, né? E é muito interessante, sim, para quem puder pesquisar um pouco mais sobre isso, capitalismo consciente em empresas humanizadas. É... A gente tem grandes corporações do mundo que seguem esse olhar, então eu acho que vale a pena sim. Depois eu até posso Legal. colocar uns links, algumas coisas lá no nosso grupo, né? A gente tem um grupo Aham, lá, né, Maísa, para discutir depois aqui do evento, então eu posso colocar isso lá aí. também. Legal. Lembrar de mandar do seu podcast lá também, tá? Ah, manda sim, pode deixar. É, e também, lá nas dicas que você deu para evitar o churn, Uhum. eu, eu queria que você desse mais uma diquinha para a gente sobre como que a gente faz, você falou que isso é um ponto bastante forte da Copastur, como que a gente faz para estimular a indicação e a criatividade dentro da empresa entre os colaboradores? Eu acho que isso tem que vir, assim, primeiro passo, né? Eu acho que isso tem que vir realmente da alta gestão, né? Então isso tem que vir realmente do CEO, da diretoria, né? Desse olhar para a inovação e para a criatividade, e tem que vir com autonomia, né? Acho que a autonomia é a chave de tudo isso, né? Quanto mais a gente tem autonomia, a gente consegue tá livre, tá aberto para que é aquilo que eu comentei com vocês, né? De mas o meu projeto eu dei a ideia, a gente foi para frente, mas ele fracassou. A gente não tem que ter medo do fracasso, né? E a empresa tem que entender isso. A gente você tem um custo, obviamente, com esse tipo de investimento. Mas quando você abre a empresa para isso, você se dispõe dentro da cultura, falar, olha, a gente é uma empresa criativa, a gente é uma empresa que puxa essa frente, a gente começa devagar, a gente teve dentro da empresa momentos de contratar empresas de fora, né, para a gente poder formar determinados grupos de inovação e criatividade, porque não quer dizer que você nasce criativo, você pode aprender a ser criativo, né? Isso se ensina, isso se aprende. Então a gente teve consultorias de fora, posso dar dicas depois também lá no nosso Ah, que no legal. nosso no nosso nosso grupo, empresas muito boas nisso, excelentes, humanas, né, com impacto social que podem ajudar a gente na criatividade. Então foi feito com um grupo de pessoas e desse grupo de pessoas a gente, com o apoio obviamente da empresa, né, a gente
cascateou isso, foi cascateando isso dentro das lideranças, depois dentro dos times, e isso foi acontecendo de forma natural, genuína mesmo, as coisas foram acontecendo. Então você tem áreas que são mais criativas, outras não tão criativas, mas todo mundo tem ideia, e as ideias, todas as ideias são bem-vindas, todas. E a gente acolhe todas elas, a gente dá retorno para todas elas, e algumas são implementadas, outras não nesse momento, no momento 2, né? Mas a gente tem deixado isso muito claro, e tudo isso que a gente fez aí, que você viu nessa timeline, não vem de uma pessoa, não vem de uma área, vem de todo mundo pensando isso e dando ideia e fazendo isso acontecer. Né? Eu acho que é isso. E tem que estar, e claro, liderança, pessoal, liderança consciente. Né? Se a gente não tem uma liderança consciente, uma liderança também que está aberta a isso, fica muito difícil, né? Então você tem que entender que em dado momento, num comitê, você vai ter tempo do teu colaborador que vai estar lá naquele comitê e ele vai deixar de fazer às vezes aquilo exatamente que ele foi contratado para fazer, porque ele tem tempo que ele vai ter que dedicar para um comitê, mas você tem que entender que esse tempo que ele está lá, primeiro ele está feliz, ele está bem, né? Ele está motivado e ele está trazendo um resultado paralelo que não é o direto do trabalho dele, mas que traz um resultado absurdo. Então, a liderança também é importante em todo esse processo. Né? Sem uma liderança consciente, isso também não acontece. Seria difícil, né? E a parte da conscientização, então, de incentivar a criatividade, ela veio antes, então, da pandemia. Ela não aconteceu durante a pandemia. Já era uma Não. cultura de vocês antes. É bem isso que você falou, é o olhar para a gente tem que olhar para o passado. Então, há uns 2 anos atrás, a gente já vinha se preparando, a gente já vinha fazendo, já tinha contratado essas consultorias, a gente já vinha fazendo esse trabalho de criatividade, de inovação com pequenos núcleos, com núcleos de liderança, né? A gente já vinha fazendo todo esse trabalho, e aí que está ligado ao GPTW, está ligado ao capitalismo consciente, já vinha acontecendo. Então, a pandemia, na verdade, quando a gente teve a queda, onde cada um teve uma diminuição do seu trabalho real, só potencializou que as pessoas seguissem na parte da criatividade e da inovação. E aí mais ideias, e mais trabalho, e mais projetos, e foi meio que aconteceu, assim, né? Não foi algo planejado, mas era algo que a gente já vinha plantando essa semente há mais tempo, né? Aham. Legal. E foi o momento que vocês mais tiraram o projeto do papel na pandemia? Foi o momento que acho que a gente já vinha, mas a pandemia, acho que a gente posso dizer sim, que conclusão, a gente tinha muita ideia, né? Muita coisa andando, mas concluir foi no ano passado. A gente concluiu muita coisa, muita coisa. Nossa, que E aí bacana. teve até fornecedores que falaram pra gente, mas pô, eu pensei que você ia cancelar o meu contrato, né? E teve fornecedor que falou, eu pensei que você ia cancelar, você está numa situação tão difícil. E a gente falou, pelo contrário, a gente quer botar todos os projetos que a gente tem para rodar agora, porque essa é a hora. E a gente fez isso, assim, e a gente está olhando agora e olha para o ano passado e fala, pô, deu certo. E acho que é isso que é legal. Que legal. Parabéns pela trajetória. Bom, eu não sei se a gente tem mais alguma outra perguntinha aqui, pessoal. Fiquem à vontade. Eu acabei com as minhas, Alessandro. Deixa eu só consultar aqui, ver se o pessoal fez alguma perguntinha. Tá bom? Mas a princípio não. Bom, eu vou deixar aberto. A gente está bem pontual, 17 horas agora. Eu vou deixar aberto para o pessoal questionar lá no grupo, então. Tá É, bom. e daí eu vou só pedir para vocês, pessoal, acessarem o link que o Jean colocou aqui no chat. Ele direciona direto para o nosso grupo do WhatsApp e o Alessandro vai estar lá para poder fazer essas perguntinhas. Deixa eu ver aqui que alguém levantou a mão. Vamos ver aqui, a Franciele Oliveira. Acho, cadê? Sumiu aqui. Acho que ela ficou offline. Ah, não, tá online. Fran, você gostaria de falar com a gente? Deixa eu ver se eu consigo liberar o microfone com você, para você. Aí você pode fazer uma perguntinha pra gente aqui. Aí, tá liberado, Fran. A gente não consegue ouvir se você estiver falando, Fran.
Não sei se você está tentando falar. Oi, Maísa. Ah, agora sim. Agora Oi. Agora sim. sim. Não, na verdade foi só uma falha mecânica aqui. Eu acabei apertando o botãozinho errado, era para ver o chat ali. Ah, Mas já sem aproveito e problema. parabenizo, que realmente informações muito boas aí. Muito obrigada por tudo, tá? Ah, Muito a Valeu, bacana. gente que obrigado, viu? agradece a audiência. Aí, ó. Pronto. Legal, então acho que é isso, Alessandro. A gente continua o bate-papo lá no grupo, então. E Fechado, tamo lá. obrigado, pessoal, por ter participado com a gente. Obrigado, Alessandro, por todo essa abertura que você deu para a gente, essa imersão na Copas Tour. Foi muito interessante. Eu sempre gosto de ouvir sobre vocês e hoje não foi diferente. Muito obrigado mesmo por compartilhar tudo isso. Valeu, eu que agradeço, Maísa, o convite, né? Eu acho que é sempre legal a gente trocar, a gente sempre fala isso, né? A gente está sempre aberto a trocar, a conversar, e sempre que a gente conversa com vários mercados diferentes, com pessoas diferentes, a gente aprende. Então, gostei muito também, obrigado. E a gente está lá, vou botar os links lá também no grupo, e se vocês precisarem de alguma coisa, estou por lá. Obrigado mesmo. Legal. Até mais, pessoal. Bom fim de tarde para vocês. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.